Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje dois diplomas relativos a processos de privatização da CP Carga e da MF, Empresa de Manutenção e de Equipamento Ferroviário, e a Sra. Estado do Tesouro, com o Sr. Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, farão de seguida a apresentação destes processos hoje aprovados no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a criação da estrutura de missão para o Programa Operacional do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, para o período de programação 2014-2020, portanto integrado no Portugal 2020. Trata-se de uma estrutura que, para além de ter as suas competências no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, vai assegurar também o alargamento de competências que, em termos das políticas do mar, o novo programa Portugal 2020 acomoda. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração à regulamentação dos Conselhos Municipais de Educação e o processo de elaboração da Carta Educativa, assegurando, a partir de agora, a participação de todos os diretores de agrupamentos de escolas em cada município, e não como até aqui, em que havia um único representante dos vários agrupamentos de escola, nos casos em que os municípios têm mais do que um agrupamento de escola. A partir de agora, cada agrupamento de escola terá um seu representante nos municípios, uma vez que, de facto, há alguma diversidade de situações e de questões a resolver entre agrupamentos. Para além disso, aproveita-se também para se permitir, nos casos em que isso seja solicitado pelo próprio município, que os pareceres destes Conselhos Municipais de Educação tenham um valor reforçado relativamente à política educativa no Conselho. Mas isso dependerá sempre, obviamente, de solicitação direta da parte de cada um dos municípios envolvidos. O Conselho de Ministros aprovou também a transposição de uma diretiva da União Europeia relativa a demonstrações financeiras anuais, demonstrações financeiras consolidadas e relatórios conexos de certas formas de empresas. Trata-se de harmonização de legislação de acordo com esta diretiva comunitária. O mesmo se diga relativamente à aprovação também hoje em Conselho de Ministros da correção do regime de depreciações e amortizações para efeitos do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, neste caso um acerto que fundamentalmente é determinado pela recente reforma do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, do Código do IRC, e que determina, a nível da regulamentação também, uma adequação da regulamentação pré-existente às novas regras que estão em vigor desde a aprovação do Código. Foi também hoje aprovado pelo Conselho de Ministros para ratificação a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo. Trata-se de uma convenção já de 2005, que ainda não tinha sido, embora assinada pelo Estado português, não tinha sido ratificada, porque é, na prática, uma convenção de meras recomendações aos Estados-membros e, no caso português, a legislação portuguesa está muito para além até já daquelas que são as recomendações desta Convenção. De qualquer maneira, houve um pedido do Conselho da Europa, atendendo a uma reunião que vai ter lugar no final do mês de maio, no Conselho da Europa, que os Estados-membros que ainda não tinham formalmente procedido à ratificação, embora tendo assinado a Convenção, que pudessem ratificá-la até essa data, e por essa razão será agora enviado para a Assembleia da República a ratificação definitiva desta Convenção, mas de facto, em termos substantivos, não altera rigorosamente nada em relação à legislação já existente de combate ao terrorismo em Portugal, quer antes do pacote aprovado no Conselho de Ministros do mês passado, os seus jornalistas conhecem, e que foi divulgado e que está neste momento na Assembleia da República, quer, por maioria de razão, na sequência desse pacote. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei sobre o regime de acesso e exercício da atividade de prestação de serviços de auditoria em instalações de produção em cogeração, produção de eletricidade em cogeração, ou de instalações de produção com recurso a fontes de energias renováveis. Trata-se de, ao abrigo da Diretiva de Serviços, adequar a legislação relativamente a esta profissão, que é o exercício da atividade de prestação de serviços de auditoria para estes produtores. Foi também aprovado hoje em Conselho de Ministros uma alteração ao Sistema Nacional de Informação Geográfica, o SNIG, de forma a alargar a sua composição, ou melhor, a composição do seu Conselho de Orientação, prevendo a partir de agora a participação de representantes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que não estava expressamente previsto a sua participação neste Conselho, bem como aproveita-se também para integrar representantes, quer da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, quer
a direção, quer do IFAP, do Instituto da Área da Agricultura e das Pescas. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a orgânica do Instituto de Gestão Financeira da Educação, o IGEF, um instituto dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio. Ele sucede à Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira e inscreve-se a criação deste instituto no movimento de centralização na gestão de recursos, quer de natureza pessoal, quer patrimonial, portanto os pagamentos quer de salários, quer na gestão do património, neste Ministério, no Ministério da Educação e Ciência, que, como sabem, nomeadamente em termos de pessoal, é o maior Ministério da Administração. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração aos estatutos da Academia de Ciências de Lisboa, neste caso apenas para uniformizar a duração de mandatos, quer dos membros da direção, quer do secretário-geral desta instituição. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros uma autorização de despesa ao IFAP, ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, neste caso para a realização de ações de controle por teledetecção para o triênio 2016-2018, através de concurso público internacional e até um montante global da ordem dos 6.400.000 euros. Foi também hoje aprovado pelo Conselho de Ministros a afetação do domínio público militar de uma parcela de terreno com a área de 250 metros quadrados, parte integrante do estabelecimento militar do Alfeite, no Concelho de Almada, tendo em vista a sua alienação destes 250 metros quadrados à paróquia da Igreja Sagrada Família de Miratejo, no Laranjeiro, por forma a permitir obras de requalificação da própria igreja que está em algum estado de degradação. A alienação é feita mediante uma contrapartida financeira da ordem dos 11.000 euros. O Conselho de Ministros aprovou ainda, na área das nomeações, aprovou a substituição de 2 representantes do Governo no Conselho Económico e Social. Trata-se do anterior membro efetivo e suplente que representavam o Gabinete de Planeamento do Ministério da Economia, mais concretamente o Gabinete de Estratégias e Estudos do Ministério da Economia e Inovação, por força da substituição dos respectivos titulares. Portanto, o diretor-geral deste gabinete foi substituído e, portanto, o novo diretor-geral é que passa a ser o representante e o subdiretor-geral passa a ser o representante suplente. Portanto, trata-se apenas de substituição por força da mudança dos titulares das entidades representadas. Por último, referir-vos também que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros a nomeação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, sendo que o Presidente, o Dr. Miguel Craveiro Sousa, se mantém e são nomeados como novos vogais Vasco Teixeira Lino, João Pereira Bento e Arminda Mateus Pinto. Peço então à Sra. Secretária de Estado do Tesouro e ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e Transportes para vos fazerem a apresentação das decisões hoje tomadas pelo Conselho de Ministros relativas à privatização da CP Carga e da MF. Muito rapidamente, hoje de facto foram aprovados pelo Conselho de Ministros os decretos-leis que permitirão prosseguir o processo de privatização da CP Carga e da MF. A privatização da CP Carga é uma intenção já anunciada pelo Governo há muito tempo, inclusivamente fez parte dos compromissos que resultaram do programa do programa financeiro, que entretanto terminou, mas a privatização não decorreu no período do programa, decorrerá agora. A MF não fazia parte desses compromissos, mas está também a ser privatizada. Estas duas empresas são empresas que funcionam num ambiente competitivo e, como tal, não podem receber financiamento por via de fundos públicos, seja do Estado, seja do seu acionista CP, que é 100% detido pelo Estado e, portanto, fundos que advenham do acionista CP serão, para este efeito, também considerados fundos públicos. E, por esta razão, enquanto estiverem na esfera do Estado, as empresas não podem crescer, nem podem desenvolver e não podem contribuir da maneira que devem para o desenvolvimento da economia nacional, e essa é a principal razão pela qual elas estão a ser privatizadas. Seguirá agora, como é normal, a seguir a este decreto-lei, seguir-se-á a publicação do caderno de encargos, uma vez que especificará melhor as condições da privatização, uma vez, obviamente, estando o decreto-lei devidamente promulgado e publicado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Bom dia a todos. Em complemento, eu gostava de acrescentar as seguintes informações. O decreto-lei que aprovámos compreende a venda de até 100% do capital de ambas as companhias, quer a CP Carga, quer a EMF. Haverá uma tranche de 5% do capital que ficará reservada para trabalhadores numa oferta pública de venda subsequente, uma vez que o modelo da privatização será o modelo de venda direta de referência a um ou mais investidores, nacionais ou estrangeiros, interessados no capital. As condições específicas dessa oferta aos trabalhadores, nomeadamente a possibilidade de existência de um desconto face ao valor de venda direta de referência, serão definidos posteriormente por resolução do Conselho de Ministros, a quando da aprovação do caderno de encargos, tal como disse a Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Eu gostava ainda de recordar que, no caso da CP Carga, estamos a falar de um operador ferroviário de mercadorias dominante no mercado português. É um dos intervenientes fundamentais de competitividade da nossa economia, nomeadamente do setor exportador. Estava, como foi já referido, há muito tempo prevista esta privatização, mas faltava reunir um conjunto de condições para que essa privatização pudesse avançar definitivamente. A primeira ficou cumprida em abril de 2014, com a aprovação por parte do Governo do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, onde ficou definido o objetivo de investimento em ferrovia nova e na modernização das linhas ferroviárias existentes até o 2020, aproveitando o atual quadro comunitário de apoio. Isto dá uma maior atratividade à CP Carga para ser competitiva por comparação com o transporte rodoviário de mercadorias, que é o seu grande concorrente. E no que diz respeito à separação entre a infraestrutura e a operação, decorreu a 31 de dezembro de 2014 a transferência dos terminais que estavam na detenção da CP Carga para a Refer. Ou seja, hoje em dia qualquer operador ferroviário de mercadorias, seja público ou privado, pode aceder a esses terminais em condições de igualdade, de facto podia não acontecer enquanto eles estivessem na esfera da CP Carga. No que diz respeito à EMF, ela já é hoje uma companhia que opera no mercado aberto, como disse a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, tem uma atividade importante que é a prestação de serviços de manutenção à própria CP, ao Grupo Económico CP, mas tem já uma forte presença, seja de prestação de serviços a terceiros, nomeadamente no contrato com a Metro do Porto, que neste momento tem em conjunto com a Bombardier, quer em parcerias que a EMF hoje já tem com um conjunto de entidades internacionais que prestam em países terceiros. Trata-se, portanto, de lhe dar condições para que possa crescer, para que possa ter quadros mais qualificados e valorizados até do ponto de vista remuneratório e para que possa continuar a desenvolver o papel que tem tido na qualificação no que diz respeito ao material circulante ferroviário. Nós, na sequência desta aprovação, nomearemos uma comissão de acompanhamento, tal como nos restantes processos de privatizações, no momento em que, se assim for considerado, o diploma for promulgado, nós procederemos à nomeação da comissão de acompanhamento e a nossa expectativa é que o processo possa estar concluído, obviamente no decurso desta legislatura, com a escolha do parceiro ou parceiros que possam adquirir o capital destas companhias. Muito obrigado. Estamos então à vossa disposição. Eu tenho uma questão sobre o caderno de encargos, Sandra Antunes, TVI. Quando é que será conhecido então o caderno de encargos? E tenho outra questão para o Sr. Ministro sobre os dados do déficit que foram conhecidos há poucos momentos, os dados do INE. Peço-lhe também um comentário, por favor. Posso-lhes já responder eu. Os dados não são dados do déficit, são dados do processo de déficit por déficit excessivo. Os dados não só confirmam aquela que era a estimativa do Governo, o Governo cumpre por excesso aquilo que foram as metas a que se propôs em 2014. Como sabe, o déficit que estava comprometido no Orçamento de Estado era de 4% e ficou em 3,7%. Há depois aquela margem de 0,8%, que, como sabe, não conta para efeitos do déficit, uma vez que são
são verbas que não são repetidas para os anos seguintes e, portanto, já estavam sinalizadas que estavam de fora. E, portanto, o significado de termos conseguido ficar com um déficit em 2014 abaixo, 3 décimas abaixo daquilo que estava orçamentado, é, obviamente, com o efeito carry-over que tem para 2015, é mais uma confirmação de que as metas a que o Governo se propôs para 2015 vão seguramente ser atingidas em termos de comportamento da gestão orçamental, da consolidação orçamental, para o qual, obviamente, também muito tem concorrido o crescimento da economia e as perspectivas crescentes, que também esta semana foram revistas por várias entidades, quer nacionais do Banco de Portugal, quer internacionais, em alta relativamente ao crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre e, portanto, com um efeito claro de crescimento mais pronunciado ao longo do ano 2015 do que aquilo que as estimativas prudentes que o Governo tinha aprovado e estabelecido como metas para 2015 no Orçamento de Estado para 2015 previam inicialmente. E, portanto, isto vem, obviamente, são boas notícias para a economia portuguesa, são boas notícias para os portugueses, seguramente, e há que continuar neste caminho para continuar a atingir e, se possível, como aconteceu neste caso, ultrapassar, ser ambicioso nas metas para poder ultrapassar e melhorar significativamente e de uma forma consolidada a qualidade, o crescimento da nossa economia e, com isso, a qualidade de vida dos portugueses e o funcionamento das nossas empresas. Relativamente à questão que tinha colocado sobre o caderno de encargos, nós aguardaremos agora que o diploma, depois de enviado para a Presidência da República, seja promulgado. O caderno de encargos, através de uma resolução do Conselho de Ministros, como habitualmente, só será aprovado após a promulgação do diploma, mas ele, de alguma forma, concretizará os princípios que já estão vertidos no Decreto-Lei quanto aos critérios de seleção dos eventuais interessados. Como primeiro critério temos a qualidade, a robustez do projeto estratégico apresentado para quer a CP Carga, quer a EMF, enquanto contributo para o desenvolvimento da atividade das empresas e o seu impacto positivo na economia nacional, nomeadamente no setor exportador, que tem cada vez mais utilizado o transporte ferroviário de mercadorias, o valor apresentado para a aquisição das ações e eventuais mecanismos de capitalização das empresas, nomeadamente aumentos de capital, e o compromisso no reforço da capacidade económico-financeira da empresa, CP Carga, ou da empresa EMF, através desse reforço de capitais. O caderno de encargos densificará estes conceitos com critérios mais objetivos, mas os critérios genéricos de seleção estão já referidos no Decreto-Lei que foi hoje aprovado e que será enviado para Belém. Muito obrigado. Maria João Babo, do Jornal de Negócios. Eu gostaria de saber se, no âmbito das negociações que tiveram com a Comissão Europeia para que estas empresas não fossem liquidadas, se Portugal assumiu algum compromisso ou houve alguma cedência a pretensões de Bruxelas sobre estas empresas. Não há, vamos lá ver, não há exatamente negociações. O que existe é uma discussão do caso e o conhecimento por parte da Comissão Europeia do caso. O que está em cima da mesa, como em todos os casos de potencial ajuda de Estado, é precisamente a situação em que uma empresa não pode receber ajudas que, por definição, são ilegais, uma vez que distorcem o ambiente competitivo onde se insere, e portanto, face a uma situação dessas, só teríamos três alternativas. Uma era liquidar a empresa, a outra é reestruturar a empresa com tudo o que isso significa em termos de revisão da operação da empresa, em termos de postos de trabalho, em termos de todo o impacto da empresa na atividade económica nacional, e o terceiro é privatizar e, no fundo, esperar que, por definição, trará uma reestruturação da atividade num ambiente mais competitivo. É neste terceiro ponto que se concentra a atividade do Governo, a decisão de privatizar, que, por definição, é acompanhada, obviamente, pela Comissão.
Muito bom dia, Marina de Castro, da Antena 1. Não sei se será viável depreender que se houver, por exemplo, um investidor ou mais interessado em adquirir tanto a EMF como a CP Carga, não sei se isso será uma hipótese. Está a falar do mesmo investidor adquirir as duas empresas. É, do ponto de vista teórico, perfeitamente possível. Elas operam em mercados que, embora complementares, não se sobrepõem. Segundo, a CP Carga é um cliente da EMF, uma vez que parte da manutenção do material circulante é feito na EMF. Daí que nós não excluamos como critério a possibilidade do mesmo investidor olhar para as duas empresas. No entanto, a natureza das empresas leva-nos a crer que com maior probabilidade haverá investidores diferentes. Um é uma prestadora de serviços de manutenção e capacidade de conhecimento acumulado que é servido noutros países. Outro é um transportador puro, portanto um operador de transporte de mercadorias ferroviária em Portugal e nos países para os quais Portugal exporta, seja dos portos, seja das suas indústrias. Daí que não é crível que o mesmo operador possa olhar para as duas, mas não será um fator de exclusão e, portanto, pode perfeitamente o mesmo operador apresentar a proposta para ambas as empresas. Muito obrigado. Bom dia, Ana Batista do Dinheiro Vivo. Eu tenho algumas questões por causa das privatizações. Queria perceber, dizem aqui que pode ser preferencialmente 100%. Há aqui uma possibilidade de ser menos do que os 100% e porquê, ou em que circunstâncias? Queria também perceber, eu presumo que estas duas privatizações sejam as últimas do processo, as últimas a ser lançadas, digamos assim, no processo de privatização, nestes processos todos de privatização, acho eu. Não sei se podem fazer um ponto de situação disso. E também, se estas empresas são apetecíveis para os investidores privados. Eu referirei ou responderei a parte das questões e deixarei futuras privatizações para a senhora Secretária de Estado do Tesouro. A percentagem de capital prende-se com a possibilidade de o Conselho de Ministros, em querendo, decidir por uma proposta que possa não ser para a totalidade de capital, mas possa merecer maior acolhimento, seja do ponto de vista do projeto estratégico, seja até da valorização das ações. Se verificarem casos anteriores, todas as privatizações em que o objetivo final era a venda da totalidade do capital se referia no diploma até 100%, porque pode sempre ser decidido em contrário, mas de facto o nosso objetivo central é a venda da totalidade do capital. Relativamente ao interesse que possa existir nestas empresas, elas claramente têm vindo nos últimos anos a recuperar quer cota de mercado, quer situação económica ou financeira, estão hoje melhores do que estavam no passado, mas ainda precisam de continuar o caminho de consolidação, seja por via de redução de custos, seja por via de acréscimo de volume de negócios. Nós estamos otimistas, no sentido de que temos tido manifestações de interesse por hora informais, quer no que diz respeito à CP Carga e EMF, de interessados sérios do setor, quer num caso, quer no outro, e que, portanto, nos dão aqui reforçada confiança de que os processos serão bem-sucedidos. Mas o apetite que possa existir, enfim, dependerá um pouco da vontade e da dinâmica do próprio mercado. Muito obrigado. Relativamente à questão que coloca sobre as próximas privatizações e sobre as privatizações, deixe-me começar por referir que o sucesso, que eu acho que é inquestionável, daquilo que tem sido o programa de privatizações em Portugal. E eu recordo que quando foi a privatização desta última fase da EDP, que o próprio Financial Times referia que tinha sido essencialmente uma sorte, e a posteriori aquilo que a realidade nos mostra é que não é uma sorte. E é bom termos a noção que, de facto, os processos de privatização
são necessários em situações em que as empresas existem em concorrência, funcionam em concorrência e não conseguem viver na órbita do Estado, não se conseguem desenvolver na órbita do Estado, mas que não seja porque estão limitadas por uma série de mecanismos que, por definição, são aplicáveis ao Estado, dos quais provavelmente o mais óbvio é o do financiamento, como nestas empresas, de quais estas empresas são um exemplo flagrante. E por isso, eu acho que as várias privatizações que têm sido levadas a cabo ao longo dos últimos anos evidenciam não só o sucesso do processo da privatização propriamente dito e, portanto, a transparência do processo de venda antes, durante e depois, o próprio o preço e, finalmente, o preço que significa o encaixe para a economia nacional e, finalmente, a posteriori, aquilo que tem sido a atividade das empresas, aquilo que tem sido a capacidade de funcionamento e de crescimento das empresas uma vez privatizadas e que, por sua vez, se reflete na capacidade também de crescimento e desenvolvimento da economia nacional e o melhor aproveitamento de recursos. E, por isso, não havendo tempo, não há razão para não haver mais privatizações. E já agora, aquelas que estão, todas as que façam sentido na perspectiva que acabei de referir. Respondendo à sua pergunta, ainda é teoricamente possível haver mais privatizações nesta legislatura. Eu já agora gostava de fazer uma pergunta, ainda a propósito do déficit, é uma pergunta mais de esclarecimento até. Falou aqui dos 3,7% e das tais 3 décimas abaixo que fica dos 4%, mas isto sem as medidas extraordinárias. Com as medidas extraordinárias, que é o valor que está a ser mais usado, portanto os 4,5% face aos 4,8% que estavam estimados, eu pergunto-lhe se o seu comentário é exatamente o mesmo, pronto, presumo que sim, mas já agora queria ouvir da sua parte. Retive da sua pergunta apenas uma afirmação que eu não conhecia, que era o que estava a ser mais utilizado. O Governo já está habituado a que normalmente, por parte da oposição e de alguma comunicação social, se foquem sempre nas medidas que podem parecer menos positivas do que nas medidas que são verdadeiramente as medidas positivas, ou as notícias positivas neste caso. A comunicação social sabe bem, e há muito tempo que está esclarecido, que há um conjunto de medidas que têm impacto no déficit de 2014, nomeadamente que têm que ver com a Carris, que são medidas que passaram a entrar para o perímetro por razões de decisões internacionais, mas que não têm que ver, obviamente, com o comportamento da economia portuguesa e, portanto, nesse sentido, não podem, nem são contabilizadas para efeitos do desempenho, que é aquilo que se tenta ler quando se olha para o déficit das contas públicas, o desempenho do crescimento económico durante e da consolidação das contas durante o ano em causa. E, portanto, o objetivo que estava em causa, que tinha sido determinado, era 4 pontos. Vamos ficar com, pelas contas do INE, teremos ficado com 3,7, o que tem um efeito de arranque para o ano 2015 bastante mais positivo do que aquele com que, à partida, se contava, o que, obviamente, torna bastante mais realista ainda, se é possível dizer-se assim, porque o Governo sempre achou que ficar abaixo do procedimento por déficit excessivo de 3% durante o ano 2015, com a meta que nós temos de 2,7%, cada vez fica mais claro aos olhos de todos que a meta do Governo é não só realista, como perfeitamente execuível, e é nisso, como o Governo tem dito e repetido, quer através do Sr. Ministro do Estado das Finanças, quer através do Sr. Primeiro-Ministro, vamos cumprir, o país vai sair pela primeira vez do procedimento de déficit excessivo neste ano de 2015, e as perspectivas de crescimento da economia portuguesa seguramente que continuarão a ser cada vez olhadas com de uma forma mais positiva através destes números que vão sendo conhecidos. E como referi também há bocadinho à pergunta da sua colega, não foi só este dado do INE de hoje, nesta semana também houve várias projeções, neste caso não dados, mas estimativas, quer do Banco de Portugal, quer de organizações internacionais, que também reviram em alta, mais positivamente, o desempenho da economia portuguesa no primeiro trimestre, já agora de 2015, o que, obviamente, com estes dados definitivos da parte do INE relativamente ao último trimestre de 2014, consolidam e tornam muito mais real
aquilo que são as projeções do Governo e, ao mesmo tempo, se me permitem dizer, tornam cada vez mais ilusórias e fantasiosas as críticas da parte da oposição de que não existe crescimento, de que estamos pior do que estávamos e de que a economia portuguesa não se tem comportado de acordo com aquilo que o Governo tem dito. Estes números vêm dizer exatamente o contrário. Vêm dizer não só que se tem comportado como o Governo tem dito, como se tem comportado ainda melhor e que aquilo que o Governo tem dito tem sido prudente e tem sido até estimativas por baixo relativamente àquilo que, felizmente, a realidade, fruto dos trabalhos dos portugueses e das empresas portuguesas, nos tem trazido. Eu queria só ter um esclarecimento. Diz que ainda é possível haver mais privatizações nesta legislatura, mas havia um programa de empresas a privatizar. Eu julgo, como eu tinha referido, julgo que estas duas, pelo menos a CP Cargas, era a última que faltava. Estamos a falar de que outras empresas então é que podem vir a ser privatizadas? E queria lhe pedir se conseguia fazer só então um ponto de situação do que é que já foi em encaixe, qual foi o encaixe com as privatizações que já foram feitas até agora. Começando pelo fim, o encaixe total eu não tenho neste momento os números comigo, mas ultrapassa os 9 bilhões de euros, considerando todas as empresas que foram privatizadas desde o início da legislatura. Relativamente à primeira questão, o que é que pode ainda ser privatizado ou não, existe a possibilidade teórica de privatização da Carristur, por exemplo, e no limite existirão sempre a possibilidade teórica de privatizar empresas, como disse, funcionem em ambiente competitivo e sejam e necessitem de ser privatizadas para crescer. Na prática é disso que estamos a falar e é isso que queremos que as empresas possam fazer. Queremos que elas possam crescer e desenvolver-se e para isso precisam ter condições. Enquanto estiverem na esfera do Estado, como disse, estão limitadas por uma série de elementos que vão desde o financiamento até próprios procedimentos relacionados com, mais que não seja pelas limitações que o Orçamento de Estado põe, por exemplo, aos próprio crescimento dos ordenados dos trabalhadores. E, portanto, se nós, nessa esfera, de facto, elas não podem crescer e não é isso que nós queremos para as empresas. Queria só saber se o Governo espera algum encaixe com a venda da CP Carga e da EMF. Como sabe, nós nunca antevemos qualquer encaixe potencial ou interessados. Isso seria, porventura, desvendar demasiado da estratégia com que vamos ao mercado. Mas eu permito-me recordar o mesmo que dissemos relativamente à TAP. Nós vamos avaliar do ponto de vista financeiro. Eu disse há pouco que o projeto estratégico é o mais importante elemento de avaliação, mas do ponto de vista financeiro interessa não apenas o preço de venda das ações, mas também eventuais mecanismos de capitalização e robustecimento da sua capacidade económico-financeira. O que queremos é, como dizia a Secretária de Estado do Tesouro, empresas mais fortes, mais capazes de operar num mercado concorrencial, que tenham condições para reforçar o seu contributo para a competitividade da nossa economia. Neste caso em particular, até pela dimensão das próprias empresas, o principal fator que nos leva a ponderar a privatização não é o encaixe financeiro, mas é o somatório de todas estas mais-valias para a economia, seja do ponto de vista de robustecimento da sua situação económica ou financeira, seja o seu papel no desenvolvimento da própria economia. Sr. Ministro, bom dia, Inês Cândido da SIC. Eu gostava de lhe pedir um comentário às revelações que vêm hoje na revista Visão, de que houve uma lista VIP e que tinha apenas 4 nomes, o Presidente da República e 3 membros do Governo. Obrigada. Olha, obrigado pela sua questão. Eu confesso que não li de alto a baixo, mas li o suficiente para dizer que a sua pergunta está mal formulada. A notícia que vem hoje, quer na revista Visão, quer eu vi, por exemplo, também no Diário de Notícias, não diz que há lista nenhuma. O que há é declarações, mais uma vez, do Presidente do Sindicato, dizendo que acha que há uma lista. Eu vi, a revista Visão tem o facsímile do relatório, e no relatório não está lá nome nenhum, o facsímile, que está publicado pela revista,
Portanto, a sua pergunta está mal feita, ou então eu li mal a notícia. E, portanto, mais uma vez, continuamos a ter, não preciso, eu é que estava a reformular para que a minha resposta seja compreensível. Mais uma vez, temos declarações do Presidente do Sindicato, dizendo que acha que os mecanismos de alerta que estavam a ser testados incidiam sobre 4 pessoas. Não sei se incidiam sobre essas pessoas, se incidiam sobre mais pessoas, se incidiam sobre quem. Já foi explicado pelo Sr. Diretor-Geral de Missionário e pelo Sr. Subdiretor-Geral que apenas autorizaram a realização de testes para alertas relativamente aos eventuais procedimentos abusivos de fuga de desrespeito pelo sigilo fiscal. Estão a correr neste momento inquéritos determinados pelo Governo, por um lado, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, por outro, e aguardemos com tranquilidade, em vez de irmos, cada vez que o Sr. Presidente do Sindicato faz mais umas declarações ao jornal, irmos a correr atrás dessas declarações. De resto, o dito relatório que vem hoje na revista Visão é exatamente o mesmo que o Diretor-Geral e o Sr. Subdiretor-Geral tinham referido na semana passada na Comissão Parlamentar na Assembleia da República e, portanto, com toda a franqueza, não me pareceu que houvesse rigorosamente nada de novo nessa notícia, a não ser tentar alimentar um caso que já foi explicado e antecipar novas declarações da parte do Presidente do Sindicato.